Amém, meus irmãos? Cumprimento mais uma vez a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvo a Deus por mais uma oportunidade e queria iniciar essa palavra em 1 Coríntios capítulo 5, não é o texto que eu vou ministrar, mas para facilitar o entendimento dos irmãos, porque o pastor Sérgio foi muito feliz em falar, Páscoa não é apenas a ressurreição. A Bíblia diz diferente, a Bíblia diz que Cristo é a nossa Páscoa. O próprio Jesus é a nossa Páscoa. E eu quero que você leia comigo, 1 Coríntios capítulo 5, o versículo é o versículo de número 7 e o versículo de número 8, aonde a Bíblia vai dizer assim, 1 Coríntios 5, verso 7: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, olha o que a Bíblia diz, não com o fermento velho, não com aquilo que já passou, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, entendamos nessa noite, Jesus é a nossa Páscoa. Nós ouvimos já falar nessa noite que para os judeus a Páscoa simbolizava a libertação. A Páscoa simbolizava um sacrifício que trouxe libertação a um povo que viveu 400 anos escravizado. Um povo que viveu 400 anos nas mãos do inimigo. E olha como a Bíblia declara que Jesus é a nossa Páscoa. Ele não nos libertou de Faraó, mas Ele nos libertou das garras do inferno. Ele nos libertou das mãos do diabo, e é por isso que nós comemoramos, porque através de Jesus nós somos perdoados, e é disso que nós vamos falar nessa noite. Eu queria convidar você a abrir comigo agora no texto que nós vamos ministrar, que fica no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo 1 mesmo. A igreja achou, vai dizendo amém, aí vai dando glória a Deus, para a gente se posicionar. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Aleluia. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 12 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Até aqui vamos orar. Senhor Deus e Pai, eis aqui a porção da Tua palavra, do qual o Senhor deseja falar aos nossos corações nessa noite. Eu lhe peço que no nome do Senhor Jesus possa, Senhor, abrir o meu entendimento, Pai. Me dá sabedoria, me dá instrução e direção, para que eu fale, Senhor, conforme a Tua vontade. Ó Deus, que cada homem e mulher que aqui entrou, ó Pai, possa sair desse lugar
edificado pelo poder que há na Tua palavra, Senhor. Fortalecido pelo poder que há na Tua palavra. Portanto, ó Pai, direciona as nossas vidas. Prepara, Senhor, os corações. Prepara a mente, os ouvidos, os olhos, Senhor. Tudo cativo a Tua voz nesse momento, ó Pai. Que a Tua boa semente entre e que em nome do Senhor Jesus venha germinar nesse coração que ouve. E que a Tua palavra venha dar fruto, Senhor. Que venha, Senhor, ser um fruto, ó Pai, que permaneça. É a minha oração junto com a Tua igreja nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Um texto que é bem conhecido de todos, mas do qual o Espírito Santo me levou, porque nós aprendemos que a Páscoa é uma data que foi criada pelo homem. Ainda na antiguidade, quando o povo judeu estabeleceu a Páscoa, eles estabeleceram justamente com o propósito de se lembrar do livramento do Senhor sobre toda uma nação. Então eles estipularam a Páscoa, que simbolizaria a libertação do povo. Era um momento de sacrifício onde todas aquelas pessoas que foram libertas entenderam que Deus as livrou da mão do inimigo. Então, quando eles entendem isso, e passado alguns anos, como nós conhecemos, Deus ele tem um desejo enorme de reafirmar a sua aliança com o homem. Deus tem um desejo enorme de restabelecer a aliança com o homem, porque mesmo Deus livrando o povo do Egito, os irmãos conhecem o texto, o povo murmurou, o povo peregrinou, o povo falava coisas contra Deus, se desviava dos seus caminhos, e sempre Deus tinha uma intenção, que era restabelecer a aliança com o homem, que foi criado segundo a sua imagem e semelhança para que o adore. O desejo de Deus é que eu e você venhamos adorá-lo, venhamos manter um contato com Deus, venhamos manter uma vida de intimidade com o Senhor. E o que acontece é que o homem, ele tende a se desviar dos caminhos de Deus, ele tende a sair do centro da vontade do Senhor. Mas ainda que o homem muitas vezes se desvie, Deus nunca desiste de trazer o homem de volta. E eu louvo a Deus por isso, porque por mais longe que nós pareçamos estar, Deus tem prazer em nos trazer de volta. Deus tem prazer em nos trazer para o centro da sua vontade. Mas eu queria falar para vocês nessa noite sobre promessas, irmãos. Porque numa noite de Páscoa, uma noite tida como tão comercial, nós precisamos falar sobre aquilo que a Páscoa simboliza para nós. Porque para muitos lá fora a Páscoa é um coelho e ovos de chocolate. Para muitos lá fora a Páscoa é ganhar uma caixa de bombom. É para as crianças motivo de alegria, de pedir para o papai, para a mamãe, eu vou ganhar alguma coisa. Porque eles imaginam que o símbolo da Páscoa está naquilo que foi estipulado de forma comercial pelo homem. Mas da mesma maneira, irmãos, que o homem estipula algumas coisas, a igreja em sua história também estipulou algumas coisas. Se os irmãos forem ler e estudar aprofundadamente sobre a palavra de Deus, vocês vão entender que até mesmo os livros inseridos dentro do cânon da Bíblia foram escolhidos pelos homens. E como esses livros são escolhidos? É feita toda uma análise dos textos contidos, para que não haja nada que saia do contexto daquilo que Deus aprova. E então, nos concílios, como eram chamados, eles decidem aquilo que entra. Pessoas graduadas, pessoas gabaritadas, pessoas de grande conhecimento, formaram então o cânon da Bíblia, do qual nós cremos hoje. Se você pegar uma Bíblia do católico, você vai ver que tem livros, inclusive, que na nossa Bíblia não tem. Não sei se os irmãos já tiveram essa curiosidade, mas quando você pega a Bíblia do católico, você vai ver alguns livros que não existem na Bíblia do cristão. E você talvez se pergunte por quê? Porque a Igreja Católica, ela tem o seu concílio e ela tem os seus conselheiros que inserem ali os seus livros, que são tidos como canônicos, que são tidos como livros que fazem parte. Mas nós, como protestantes, como evangélicos, temos também os concílios, os pais da igreja, pessoas como Martim Lutero, que ministraram a palavra, que tem um
conhecimento amplo da palavra e que se reúnem para julgar aquilo que é bom ou não, para que a fé cristã cresça. Da mesma maneira que Pedro, da mesma maneira que o apóstolo Paulo lutou pela sã doutrina, há uma continuidade nisso. E quando esse concílio se reúne, eles decidiram por comemorar justamente a Páscoa durante esse mês, porque lembraram que Deus havia livrado o povo lá na antiguidade através de um homem. E a partir do momento em que houve o Antigo Testamento, antes foi necessário o sacrifício de cordeiros, antes foi necessário o sacrifício de pombos, o sacrifício de animais, para que Deus conseguisse enxergar aquele que tinha a marca dele. Então o anjo da morte passava sobre as portas, e aquele que tinha a marca não era ferido pelo anjo da morte. Mas então vem Jesus e se entrega por mim e por você, e a marca que há sobre nós é o sangue de Jesus. Então já não é mais necessário um cordeiro, já não é mais necessário um pombo, já não é mais necessário um animal. O sangue do cordeiro verte sobre as nossas vidas. Nós somos marcados não no umbral da porta, mas a Bíblia declara que nós temos a marca da promessa, nós temos a marca do Senhor sobre as nossas vidas. Nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Então entenda isso, irmãos. Hoje nós comemoramos não um dia específico, mas nós fazemos menção àquilo que aconteceu e é digno de toda a comemoração, como nós vimos no texto anterior que lemos. E eu queria começar dizendo que no mundo aí fora nós temos várias promessas. Eu não sei você, mas talvez no dia de hoje alguém falou assim, ó, pode ficar tranquilo que na Páscoa eu vou levar para você um ovo lá de número 20. E aí olhou o preço e correu na promessa, né? Falou, não vai dar não, deixa para uma oportunidade que eu tenha um pouquinho mais de capital, porque a situação está difícil. Mas irmãos, as promessas são muitas. Você olha na internet, tem promessa de você tomar um remedinho, o cabelo crescer. Tem promessa de você tomar um remedinho e emagrecer. Tem promessa de você tomar um remédio e às vezes inibir ali a tua fome. O que mais tem no mundo por aí são promessas. E promessas que muitas vezes são cheias nas nossas vistas, né? Promessas que atraem os nossos olhos, mas que são vazias em essência porque não dão certo. Talvez você já recebeu uma promessa de alguém que não se cumpriu, que não deu certo, porque o mundo aí fora é assim, ele é cheio de promessas que não dão certo. E quando você olha para esse texto, você vê não uma promessa que não dá certo, mas você vê uma promessa que se cumpriu e deu certo nas nossas vidas. Muitos temos sido enganados com promessas que não dão, mas quando você olha para esse texto, você vai ver uma promessa que dá certo. Em Josué capítulo 21, verso 45, a Bíblia vai dizer assim, ó: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tem coisas que parece para você que é bom demais para ser verdade, né? Quando você olha para a Bíblia, olha para as promessas de Deus para a sua vida, você fala, não, isso é bom demais para ser verdade. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aí você olha essa promessa e fala, meu Deus, né? É bom demais para ser verdade isso. Mas a Bíblia diz que tudo o que o Senhor promete não falha. Tudo o que Ele promete se cumpre. Então Deus tem cumprido, irmãos, as promessas que Ele faz para mim e para você. O mundo, ele costuma dar várias promessas que são muitas vezes vazias, que não te entregam algo, que não cumprem em si na sua essência. Mas quando você olha para a palavra, Deus muitas vezes te mostra um vazio. E talvez você não entenda o que é esse vazio. Quando você olha para a cruz, o que você vê? Nada. Quando você olha e contempla a cruz, o que você consegue enxergar, contemplar a cruz? Nada. A cruz era símbolo de morte, símbolo de dor. A cruz era símbolo de algo que nós não queríamos ver. Mas então, através de um símbolo tão ruim, Deus tem o poder de transformar em um símbolo bom, em um símbolo maravilhoso, assim como Ele faz com as nossas vidas. E eu queria que você confiasse nesse dia, irmãos, que representa para os homens a Páscoa, que as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Por mais que seja algo vazio, por mais que você olhe para a cruz e diz, não tem nada lá,
através daquela cruz você recebeu grandes promessas a se cumprir na tua vida. Através daquela cruz, irmãos, nós recebemos grandes promessas. E eu quero que você marque aí falando para alguém assim: a primeira promessa que eu recebo na cruz é que a cruz está vazia. Você olha para a cruz e vê ela vazia. Por que a cruz vazia? Porque, irmãos, Jesus havia morrido. A esperança para muitos discípulos havia acabado. Assim como quando nós olhamos para nós, as esperanças se acabam. Para nossas forças, para o nosso poder de resolução de algum problema, tudo se acaba, então tudo parece vazio. Mas quando você olha para a cruz, você entende que a morte não teve poder de vencer Jesus. Para o diabo, Jesus pendurado na cruz era sinal de vitória, mas hoje nós olhamos para a cruz vazia e ela significa: tem uma promessa para você. Eu não estou pendurado lá porque eu venci a morte. Eu não estou parado lá porque eu venci a morte, mas alguém precisou valorizar um lugar, irmão, que ninguém valorizava. Alguém precisou valorizar uma cruz que poucos davam valor. E a Bíblia fala de um homem chamado José de Arimateia. Lucas capítulo 23, não precisa abrir, verso 50 em diante, diz: eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Olha o que esse homem queria: tirando do madeiro, limpou, tirou da cruz, envolveu num lençol de linho e depositou num túmulo aberto em rocha onde ninguém havia sido sepultado. Um homem que olhou para o corpo de Jesus e falou assim: para todo mundo aquilo ali é a derrota, mas eu creio que vai ter vitória aí. Para todo mundo aquele corpo lançado ali naquele madeiro indica a derrota, mas eu creio na vitória. Ele cria em uma promessa que nem mesmo os discípulos estavam crendo da mesma maneira. E olha como é tremendo, irmãos. Esse homem pega o corpo de Jesus e ele carrega o corpo de Jesus até um lugar para que esse corpo de Jesus fosse devidamente sepultado. Até então estava sendo tratado como um marginal. Até então o corpo de Jesus representava aquele cordeiro que eu e você deveríamos sacrificar para sermos perdoados. Até então o corpo de Jesus representava o meu e o seu pecado, sendo pago através do sacrifício de um animal. E aquele homem chamado José de Arimateia carrega esse corpo e o leva até um túmulo, onde ninguém havia sido sepultado. E conforme a tarde vinha acontecendo, eu imagino os apóstolos olhando, irmãos, e vendo aquelas 3 cruzes. E eles olhavam as 3 cruzes, e no meio daquelas cruzes algo chamava a atenção, porque na cruz do meio havia um escrito que dizia: Rei dos Judeus. Aquela cruz mais uma vez trazia para nós a lembrança da promessa, porque enquanto muitos o encaravam como ladrão, para nós ele era o Rei dos Judeus. Ele era alguém que veio para chamar a minha e a sua atenção. Olhavam para aquela cruz e viam as manchas de sangue de um homem que verteu até mesmo pelos seus poros o sangue, tamanha dor sofrida por mim e por você, que nos trouxe essa promessa. Cruz que não estava mais cheia, mas estava vazia. Então eu me lembro de Romanos capítulo 3, verso de 23, que diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós falhamos, todos nós pecamos, e talvez você se pergunte: quem deveria estar naquela cruz era eu. Quem deveria estar naquele madeiro era eu, porque eu merecia aquela cruz. E você precisa pensar sobre isso, irmãos. Nós merecíamos a cruz, mas Jesus se entregou para trazer ao nosso coração a certeza dessa promessa. Havia um saldo de dívida sobre a minha vida e a tua. Havia um saldo de dívida sobre a nossa trajetória. Se você puxar aí na sua mente,
tudo que você já fez contra a vontade de Deus. Você vai se lembrar que o teu saldo talvez, se fosse para falar de nome, nosso nome estaria no Serasa de Deus, Nós estávamos devendo muito. Porque tanta coisa errada nós fizemos, mas Jesus olhou para nós e falou assim, eu amo tanto esse homem, eu amo tanto essa mulher, que vale a pena padecer por ele. Vale a pena pagar essa dívida dele, vale a pena ir lá e quitar. E é o que Jesus fez. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Eu e você deveríamos o quê? Morrer, irmãos. A cruz era nossa, o madeiro era nosso, mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida, e vida eterna. Então entenda isso, há uma promessa sobre nós de vida eterna, há uma promessa sobre nós de ressurreição. Quando você olha para a palavra, quando você olha para Deus, para que Deus execute justiça sobre o homem, Ele precisou passar no umbral e ver que alguém morreu para o pecado ser perdoado. Nos dias de hoje, Ele não precisa mais que alguém morra, porque Jesus já pagou o preço. Ele passa na minha vida, Ele passa na tua, e Ele vê a marca do sangue de Jesus em nós, porque um dia eu aceitei, eu me entreguei, eu permaneci, e Jesus olha para mim, crendo que vai ser agora o meu justificador, porque eu aceitei esse amor, eu aceitei esse perdão. Mas irmãos, o pecado jaz à nossa porta. Quando você olha para cá, Jesus veio resolver as nossas contas, os nossos problemas, os nossos pecados, a morte que era nossa, Ele levou. E para que Deus exercesse justiça, Ele não poderia matar alguém que tivesse mácula, que tivesse mancha. Para que o sacrifício de Jesus fosse válido, era necessário que não houvesse nenhum pecado, era necessário que não houvesse murmuração. Talvez você diria, não, podia até ir para a cruz. Você podia ir para a cruz, mas você ia murmurando, você ia reclamando, você ia blasfemando. E Jesus, Ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Ele não falou nada, não abriu a boca. Ele simplesmente aceitou a vontade do Pai sobre a vida dele, para pagar o preço sobre a minha e a tua vida. E então, irmãos, nós vemos que muitas pessoas estão seguindo Buda, estão seguindo Maomé, estão seguindo N religiões de pessoas que também morreram, que não ressuscitaram e que também pecaram. Mas você, irmão, serve a um Deus que é vivo, do qual a Bíblia diz que quando as mulheres foram procurar, Ele já não estava mais no sepulcro. E isso é motivo de comemoração, é motivo de você chegar aqui dizendo, Deus seja louvado. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19 diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. É esse sangue, irmão, que te resgatou, é esse sangue que te trouxe perdão. Hebreus 4,15 diz, porque não temos sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então Ele precisou passar pelo mesmo processo que eu passo, que você passa, enquanto carne, mas em tudo não pecou, em tudo não falhou, em tudo não errou. Foi na cruz que Ele sofreu, foi na cruz que Ele morreu por uma humanidade que era pecadora, por uma humanidade que era falha, por uma humanidade que constantemente se desviava dos seus caminhos. Mas Ele morreu para trazer, através de um sacrifício, o perdão para toda a eternidade sobre as nossas vidas. 1 Pedro 3,18 vai dizer assim, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos.
ou seja, Jesus justo, nós injustos. Um justo morreu pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Aleluia. A morte pôde até por algum momento tirar a vida física de Jesus, mas no Espírito ele estava vivificado, no Espírito ele estava fortalecido, no Espírito ele estava cheio, irmãos. Romanos 5,8 vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que mérito teria Jesus de olhar para mim e para você se nós fôssemos perfeitos? Mas Jesus escolhe justamente os pecadores. A Bíblia vai dizer que Jesus não veio para os sãos, mas para os doentes. Jesus espera que eu e você, mesmo falhos, continuemos o buscando. Mesmo pecadores, continuemos clamando. E quando ele diz na cruz está consumado, irmãos, não é algo que duraria um tempo determinado, mas o está consumado de Jesus na cruz dura toda a eternidade. Eu pequei hoje, eu pequei amanhã, eu vou pecar. Quando Jesus falou está consumado, ele quer dizer: eu tenho perdão para você, basta que você se arrependa. Eu posso mudar a tua vida, basta que você aceite o meu tratamento. Jesus nos dá uma oportunidade. Olhando para esse texto, nós vemos que Deus tem um plano sobre cada um de nós. Tem uma promessa que se renova todos os dias na nossa vida, porque todas as vezes que você olhar para a cruz, você vai ver não uma cruz com alguém pendurado, não um Jesus entregue à morte, mas você vai ver a cruz vazia, porque através da ressurreição nós somos justificados. Através da ressurreição há perdão de pecados. Através da ressurreição, irmãos, nós temos a dívida paga. E sabe qual que é o recibo de Jesus? Pergunta para alguém perto de você, você sabe qual que é o recibo de Jesus? Sabe qual que é, irmão? Recibo de Jesus é assim, ó. Ele ergue a sua mão, e quando ele mostra a palma da sua mão, a Bíblia diz que dá para ver os furos. Meu Deus, você não entendeu isso, irmão? Jesus olha diante daquele que te acusa e mostra apenas a palma da mão e diz assim: ó, o recibo está aqui, eu paguei o preço por ele. O recibo está aqui, eu paguei o preço por ela, eu não permito que ela seja condenada. E ele mostra a mão. Assim como Tomé quis pôr o dedo, quis ver, Jesus está dizendo para muitos aqui: a promessa para você é de perdão, não importa o estado que você se encontra. A promessa é de cruz vazia, tem perdão sobre a tua vida, mas você precisa crer. E então nós vamos para a segunda promessa, que é justamente em Lucas, quando eles entram dentro do túmulo, e as mulheres preparam ali o aroma, e então, irmãos, elas vão em direção ao túmulo, e vem algo estranho. Porque imagina você um túmulo com um morto de 3 dias. Ele precisava estar lacrado. Imagina você chegar lá no cemitério e olhar para uma cova e ver aquela cova aberta. Você vai estranhar. Da mesma maneira, aquelas mulheres chegaram no túmulo de Jesus e estranharam, porque olhando de longe já havia uma pedra removida, e a pedra não era pequena. Foi algo sobrenatural que moveu aquela pedra. E então eles se aproximaram, aquelas mulheres se aproximaram, e quando elas entram naquele lugar, a Bíblia diz que elas observam que o corpo já não estava mais ali. E aqui está a segunda promessa que eu queria que você repetisse para alguém. Diz assim, ó: o túmulo está vazio. A mulher foi lá, às vezes sem esperança, dizendo: vamos levar o corpo, é o que nos resta. Vamos preparar o corpo, é o que nos resta. Os apóstolos, às vezes sem esperança. Os discípulos no caminho de Emaús já indo embora. Por quê? A esperança havia acabado. Jesus morreu 3 dias passados. Mas então as mulheres chegam lá e olham para o túmulo, e o túmulo está vazio. Aleluia.
E essa promessa, irmãos, sobre nós ainda se confirma quando os seres, conforme diz a palavra, perguntam: por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? E isso só traz a certeza de que o Deus que nós servimos não está morto, Ele vive. Ele vive e é motivo de nós comemorarmos, porque enquanto muitos imaginam um Jesus dentro do sepulcro, nós sabemos que Ele está no trono de glória. Aleluia, nós esperamos a sua descida, nós esperamos na promessa que diz: eu irei para o Pai e vos prepararei morada. Essa é a promessa que nós confiamos dele. Então, irmãos, nós vemos o túmulo vazio, e as mulheres chegaram ali para ver o cadáver, e os seres disseram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Então, várias pessoas vão até aquele túmulo, e talvez você se pergunte: o que isso diz para mim? Olha para alguém e fala assim: ó, a sua vida não acaba na morte, a tua promessa é para a eternidade. Tem muitos que focam no hoje, no agora. Tem muitos que focam nos nossos dias, nos dias de dores. Ainda continua havendo choro, ainda onde temos dor, ainda onde temos sofrimento, ainda temos problemas, dificuldades. E aqui nós ouvimos uma promessa que nos remete à vida eterna, irmãos. Ela diz que o túmulo está vazio. Ela diz que a promessa de Jesus se cumpre quando Ele vai para o... E isso nos traz confiança, porque nós entendemos que a morte não é o fim. E eu não sei você, mas irmãos, é profundo isso. A morte não é o fim, irmão. 1 Coríntios 15, 55 diz assim: onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus que nos dá a vitória. A morte não tem poder sobre a sua vida. O diabo pode tentar parar você a vida inteira, mas Deus tem poder de ressuscitar a sua vida. 1 Coríntios 15, 55 a 57, eu acabei de ler. Irmãos, você pode conhecer a vida de muita gente. Talvez você acompanhe a política, talvez você acompanhe futebol, talvez você acompanhe o UFC, um outro jogo. Você pode conhecer a vida de muita gente, aquilo que eles mostram, mas você não sabe quem realmente eles são. Você pode conhecer muitos, ter 300 mil amigos no Instagram, ver várias fotos e todo mundo aparentar estar feliz, mas você não sabe a dificuldade que aquela pessoa passa. Porque nós vivemos dias onde aquilo que nós mostramos tende a ser algo bom, mas ninguém sabe quando chega o dia mau. Ninguém posta o dia mau na rede social, ninguém posta a tristeza na rede social. Nós só queremos mostrar o lado bom da vida. Então vemos uma rede social falsa de todo mundo feliz, onde na maioria das vezes é um dia de felicidade para uma semana de tristeza. Mas nós temos que confiar na promessa, irmãos. Você pode conhecer muita coisa sobre muita gente, mas você nunca vai conhecer de verdade. E para conhecer alguém de verdade, você precisa andar junto. Você precisa caminhar lado a lado. E talvez você se pergunte: por que ele está dizendo isso? Eu estou querendo dizer isso porque assim também é na fé. Você pode ter ouvido falar muitas coisas sobre Jesus. Você pode ter vindo a muitos cultos. Mas para que você conheça Jesus a fundo é preciso relacionamento. Para que você realmente confie em suas promessas é preciso relacionamento. Porque os discípulos caminharam 3 anos e meio, segundo os teólogos, com Jesus todos os dias. Mas quando o dia mau chegou, muitos se ausentaram. Quando a dificuldade veio, muitos se esqueceram das promessas. Muitos se esqueceram do perdão. E nós, que não andamos com Ele de forma carnal, temos a mesma firmeza,
temos o mesmo alicerce. Tiago 2,19 diz: crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Crer em Jesus não te torna salvo. Acreditar apenas não te torna salvo. O que te torna salvo é ter relacionamento com Deus. Tenha relacionamento com Deus. É tempo de relacionamento, de confiança nas promessas. Você só confia na promessa de alguém que você tem intimidade. Apocalipse 3:20 diz, um verso bem conhecido: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus quer relacionamento com você. Ele está batendo. Eu quero cumprir essas promessas na tua vida. Primeiro, promessa de perdão. Segundo, promessa de vida eterna. Eu quero cumprir isso na sua vida. A primeira te dá o acesso. A segunda te garante a vitória. Aleluia. A primeira abre as portas do céu para você. A segunda te coloca para dentro. Aleluia. E Deus quer cumprir essa promessa na minha vida e na tua, irmão. Mas você precisa acreditar. Nós vemos duas promessas: a cruz vazia e o túmulo vazio. Promessa de perdão e promessa de vida eterna. E hoje você tem a oportunidade de sair daqui comemorando, porque essas promessas com toda certeza te alcançaram. E eu quero convidar você a se colocar de pé, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Romanos 10:13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu tenho certeza que nesse lugar nós queremos invocar este nome, porque este nome é sobre todo nome. Mas eu quero que você ore nessa noite dizendo: Deus, eu quero fazer parte dessas promessas. Senhor, eu quero entender e aceitar esse perdão. Senhor, eu quero entender e aceitar que o Senhor tem uma morada eterna preparada para a minha vida. Eu quero aprender mais de Ti. Que a Tua oração nessa hora seja essa. E eu convido você a fechar os olhos para nós falarmos com Deus. Fale com Ele aí no seu lugar. Já vai erguendo a sua voz. Já aproveita a oportunidade, vá falando com Ele. Começa a dizer para Ele: Senhor, me ensina a confiar ainda mais na Tua promessa que diz, ó Pai, que eu serei perdoado, Deus. Já não é preciso mais um cordeiro, já não é preciso mais uma pomba. Não é, Senhor, o mundo capitalista e comercial que vai me fazer comemorar uma Páscoa pensando em ovos de chocolate, Senhor. O Senhor é a minha Páscoa, Pai. Eu me regozijo e alegro porque o Senhor trouxe cura, trouxe libertação, trouxe transformação na minha vida e na vida da Tua igreja, Senhor Jesus. Continua cumprindo essa promessa na vida de cada irmão e irmã aqui presente, Pai. Mostra para eles que o Senhor tem perdão preparado. Mostra para eles, Senhor, que há uma oportunidade de entrar, ó Pai, nas moradas celestiais. Mas é preciso confiar no Senhor, ó Deus. Portanto, no nome de Jesus, que a Tua igreja seja despedida nessa noite crendo que tem motivos de sobra para se alegrar, porque a cruz está vazia, Pai. O recibo está nas Tuas mãos, Senhor. O preço pago pelas nossas vidas está nas Tuas mãos. E ainda mais, Senhor, a promessa, Pai, de fazer morada sobre cada um de nós, para cada um de nós. Porque quando nós olhamos o túmulo já não tem ninguém. E quando nós olhamos para o lenço, nós vemos, Senhor. Quando nós olhamos, ó Pai, para as Tuas promessas, nós confiamos, ó Deus, que em breve o Senhor voltará para buscar a Tua igreja. Que em breve o Senhor voltará para buscar a Tua noiva, Pai.
aquela, Senhor, que está preparada, aquela, Senhor, que está pronta, Senhor, que não deixou com que as suas lamparinas se apagassem, ó Pai, em nome de Jesus. Conserva a tua igreja, Senhor, preparada para a tua volta, Pai, e confiante nas tuas promessas. Essa é a nossa oração como igreja, Senhor, crendo, ó Pai, naquilo que tu fará nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Estenda sua mão assim, na posição de quem vai receber. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos os irmãos, não somente hoje, mas para todo sempre. E aquele que crê, diga amém, amém e amém. Tenha uma semana de vitória e aplauda o Senhor em nome do Senhor Jesus.